Bom dia, meus irmãos. Eu sou o irmão Caleb. Agora eu vou começar a fazer parte da equipe da escola dominical. E hoje, a convite do irmão Rafael Fondello, que está na coordenação da escola bíblica aí, e também ao pastor Jair, né, que deu essa oportunidade. Eu estarei ministrando essa primeira aula. Quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos, que tanto tem se dedicado nessa época de pandemia, né? Para continuar trazendo conteúdos, trazendo a palavra de Deus para as nossas casas através da internet, através das redes sociais. Quero orar com os irmãos, né? Peço para que os irmãos também orem comigo neste momento. O Senhor venha falar aos nossos corações neste domingo de manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu quero te adorar, te louvar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença, de estar, ó Deus, perante a Tua face, para ouvir, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra e aprender, ó Deus, acerca das sagradas letras, da Sua Escritura, da Tua palavra, Senhor. Palavra inspirada que vem do céu para as nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, Senhor Jesus, que estará falando nesses minutos, e também todos os meus irmãos que estarão ouvindo, Pai. Que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, de forma poderosa, mediante a unção do Espírito Santo, Senhor. Trazendo luz, Senhor, sobre cada mensagem que for ensinada, para que ela possa ter, ó Deus, que ela possa transmitir vida para a nossa alma, Senhor. Que ela venha ser alimento, Senhor, nesta manhã. E que não nos falte, ó Deus, o poder do Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor, para que possamos ser salvos, Senhor. Salvos deste mundo mau. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição nós vamos estar iniciando, né, essa sequência aí, entrando aí no assunto dos evangelhos, né, e mais precisamente o evangelho de Mateus. Nós estaremos adentrando, né, na lição de hoje. Certamente aí que o irmão Sérgio estará posteriormente dando sequência, o irmão Rafael, demais professores da nossa escola bíblica. E cabe a mim fazer a introdução do livro de Mateus. O que é introdução, né? Sempre quando os irmãos pegarem, por exemplo, uma Bíblia de estudo, né? Eu estou aqui com a Bíblia de estudo de Genebra, os irmãos vão pegar a introdução do livro, né? As páginas iniciais do livro, e nelas estarão contidas um panorama do livro, né? Um panorama daquele livro bíblico, né? Esse panorama, ele nada mais é que uma visão geral acerca do livro, né? Ele vai ter alguns tópicos, né? Vai abordar esse panorama. Estará abordando nesse panorama. Por exemplo, o livro Evangelho de Mateus, o autor, a data e a ocasião que ele foi escrito, o público a quem se destina o livro, o propósito do livro. Então, uma visão geral daquilo que é o livro, né? É só a gente pensar numa foto, né? Uma foto, ela é um corte pequeno daquilo que a gente está querendo lembrar. Então a gente vai lá e tira uma foto. Só que hoje, de acordo com a tecnologia, a gente tem câmeras que fazem fotos panorâmicas e nos dão uma visão muito maior. Então, se a gente fizer um corte pormenorizado do livro de Mateus, nós vamos ver algumas características por tópicos. E o panorama, ele vai dar a visão geral. Então, isso é um panorama, é uma visão geral daquele assunto que nós estaremos estudando. Para a gente adentrar aí ao assunto, né, do livro de Mateus, né, do Evangelho segundo Mateus, é importante que se diga, né, que para que nós adentrássemos ao estudo do Novo Testamento, necessário foi haver uma preparação no mundo, uma preparação na região da Palestina, né, ou região da Terra Santa, para que o Messias pudesse vir, né? Deus fez isso, Deus preparou
o cenário político, o cenário cultural da época, o cenário religioso da época, para que ele pudesse enviar o Messias. Tá, irmãos? Então, muito importante a gente saber isso, né? Tem alguns livros que foram escritos naquele período que até constam nas Bíblias católicas, são os livros deuterocanônicos ou livros apócrifos. Esses livros contam alguns episódios que ocorreram nessa época. No entanto, esses acontecimentos, eles não podem ser considerados inspirados, né? Ou os seus escritos não podem ser considerados como inspirados, porque os livros que constam na Bíblia dos judeus, eles se acabam no livro profético de Malaquias, tá bom, irmãos? Então, no livro de Malaquias, o livro de Malaquias é o último livro do cânon, né? Ou seja, do compêndio de livros inspirados do Antigo Testamento, tá? Nós seguimos a Bíblia judaica. Então, os livros que foram escritos nesse período interbíblico, de 400 anos, são os livros apócrifos, eles são muito valiosos no que tange a informações históricas, tá? Mas não são inspirados, não houve profeta, não houve voz profética durante 400 anos do período do último profeta do Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Importante a gente entender que, como Deus preparou o mundo para a chegada do Messias, algumas coisas se tornaram relevantes, né, para que a gente entendesse como se deu o cenário bíblico da época de Jesus. Qual era esse cenário? Era um cenário de um momento político mundial regido pelo Império Romano. O Império Romano, ele já estava estabelecido, então havia uma segurança maior dentro do Império, havia uma paz, a Pax Romana. Essa Pax Romana garantia que as pessoas viajassem sem grandes alterações, né, no seu transcurso de viagem, porque as estradas eram muito bem guarnecidas, tinha soldados por todas as províncias, tá? Então existia essa Pax Romana que garantia um momento político estável, tá? Também a questão cultural não era romana, mas ela era helênica. Os gregos estabeleceram uma cultura mundial, onde as pessoas passaram a estudar, passaram a pensar filosoficamente acerca de vários assuntos, inclusive religião, inclusive as guerras, inclusive a educação de filhos. Então isso favoreceu muito a questão dos judeus estarem voltando para a terra, estarem desenvolvendo o comércio, tá? O comércio também foi muito favorecido pelos gregos, devido às navegações, devido à língua helênica, que era uma língua mundial, que era a língua grega, tá? Então, isso favoreceu demais a vinda de Jesus e a expansão do Evangelho, tá? Então, irmãos, houve uma preparação, obviamente, que não somente uma intervenção divina, mas uma preparação mundial, né, ocorrida aqui, provavelmente uma indicação da vontade de Deus, né, para que isso acontecesse, para que o Messias viesse até nós. O autor da nossa lição, ele vai colocar um texto bíblico, Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse texto está lá em Gálatas 4 e 4, e vai nos dar a ideia
de plenitude, né? Plenitude do tempo, ou seja, quando tudo estava consumado, tudo já havia sido preparado, né? O tempo, o cronômetro zerou, tá? O cronômetro de Deus zerou o cronômetro para iniciar um novo tempo. Olha, irmãos, que interessante. A gente tinha que imaginar um copo de água, né? Um copo de água, e esse copo passou a ser cheio, até que ele se tornasse pleno daquilo que havia de ser preparado para que o Messias viesse. Então aquele copo passou a ser cheio. O copo foi cheio, né, de água, e a água é os acontecimentos que foram se evoluindo até que aquele copo se tornasse cheio, ou seja, pleno. Então ali se deu a vinda do Messias, tá? Então ele nasceu de acordo com a vontade de Deus para o povo de Israel, né? Como o texto bíblico vai dizer lá em João capítulo 1, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Deus preparou a nação para receber o Messias. No entanto, eles rejeitaram. Eles não aceitaram o Messias, não aceitaram o Cristo vindo de Deus. Então, houve uma preparação histórica, irmãos, uma preparação no mundo. O mundo atingiu uma plenitude, né, para que Cristo pudesse vir. Outra coisa que é interessante nessa questão de plenitude é que o autor da lição, ele vai colocar o povo de Israel como sendo uma criança que foi tutelada pela lei, ela foi ensinada através da lei, até que ela pudesse começar a andar sozinha. E isso aconteceu no período interbíblico. Aquele povo, até o cativeiro babilônico, que se deu no ano de 636 a.C., aquele povo era um povo idólatra, um povo que vivia titubeando entre dois pensamentos, um povo que era de dura cerviz, que não aceitava a condução de Deus. Aquele povo, ele precisava ganhar maturidade, precisava alcançar uma condição que pudesse caminhar sozinho, para que eles pudessem caminhar sozinho. Quando seria esse momento? Esse momento debaixo de muito juízo, debaixo de muita disciplina da parte de Deus, aquele povo passou a ganhar uma maturidade. Quando eles saem da Babilônia, né, eles estavam dispersos pelo mundo, há um decreto da parte de um rei Medo-Persa para que o povo pudesse voltar e adorar. Neemias fez esse pedido. As portas da minha cidade estão caídas, não há muro, a minha cidade está desguarnecida. Permita-me que eu vá e reconstrua a cidade, estabeleça a adoração. E Neemias, ele vai e constrói aquele muro, levanta aquele muro, juntamente com Neemias, juntamente com Esdras, eles restabelecem o culto, e ali há novamente a leitura da lei, ali há a adoração. Aquele povo estava preparado para se relacionar com Deus. Então houve um desprendimento, né, daquela situação de juízo, de disciplina. Agora aquele povo poderia adorar a Deus. Então eles estavam preparados para receber o Messias. Eles estavam numa situação de aparente maturidade. Então esse tempo, para aquele povo de Israel, o tempo do Novo Testamento, e é bom que a gente entenda o Testamento como aliança. A antiga aliança é a lei, o Antigo Testamento é a lei. Ali Deus estabeleceu aquilo que o povo precisava para que ele pudesse se guiar nos tempos de povoamento, né, daquela terra santa, dentre as 12 tribos. E o Novo Testamento é uma nova aliança, uma aliança que não viria para derrubar a velha aliança,
Jesus, ele vai, os textos bíblicos vão dizer isso, que Jesus, ele não veio para derrubar a lei nem os profetas. Ele não veio para isso, mas ele veio para cumpri-los. Então, os mandamentos, eles permanecem, mas nós não estamos mais escravos daquilo que o mandamento exigia que fizéssemos. Uma pessoa que pecasse, havia uma lei lá que determinava um tipo de pecado. Se a pessoa pecasse, ela deveria exercer algumas prerrogativas religiosas para que pudesse obter perdão. Eles precisavam fazer alguma coisa para receber perdão. Agora nós não temos mais isso, nós somos livres. Nós somos livres e não vivemos mais sob o jugo da lei. Nós vivemos debaixo da lei do Espírito e de vida. Amém? Debaixo da lei do Espírito de vida. Não mais vivemos debaixo da escravidão. Nós somos livres e vivemos debaixo da lei do Espírito. E a Bíblia vai dizer que agora nós podemos chamar Ele de Pai. Amém? Você pode chamar o Senhor de Pai, meu irmão. No Antigo Testamento nós não víamos as pessoas se dirigirem a Deus como Pai. Hoje você pode se dirigir a Deus como Pai. E se você pecar, você pode pedir para Deus: Pai, perdoa-me os meus pecados, mediante o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Lava-me da minha iniquidade. Não há mais sangue de bodes, não há mais sangue de cordeiros, não há mais sacrifícios. O sacrifício foi feito. Olha que maturidade, irmãos, nós recebermos isso. E o povo de Israel parecia, né, que havia essa maturidade. A lei estava vencendo o tempo dela. O povo, essa criança que foi conduzida, né, durante todo o Antigo Testamento, estava pronta para receber Jesus. Só que vindo esse tempo, chegando esse tempo, esse povo rejeitou essa nova aliança, esse novo tempo da parte de Deus, que é o tempo o tempo do Salvador, o tempo de Jesus, o nosso Senhor. A linguagem de apóstolo Paulo, né, dá a ideia de crescimento. O autor vai dizer aí que a infância é caracterizada com uma sujeição, e o texto vai dizer isso, né? O texto lá no final da página 8 de Gálatas 4, do 1 ao 3, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. Então, olha só, ele faz uma analogia: o povo de Israel debaixo da lei. Tá? Então, eles sairiam de debaixo da lei, estariam livres aqueles rituais religiosos que a lei exigia, passariam a viver debaixo da lei do Espírito de vida a qual nós vivemos. E nós, como nós estávamos antes do tempo de Cristo, nós estávamos sujeitos, ou seja, nós éramos servos dos rudimentos do mundo, nós éramos sujeitos à nossa vontade, sujeitos ao pecado, sujeitos ao ego, que faz a gente viver segundo aquilo que o nosso coração quer, o nosso bel prazer, a idolatria. Tá? Então, chegando à plenitude do tempo, nós nos fizemos livres, aleluia, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele povo precisava crescer, né? Nós vemos aí o texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias
de menino. Então, tem que haver uma ruptura, tem que haver esse distanciamento de uma característica de imaturidade para uma característica de maturidade. Isso aí é notório. Tem pais que criam dois filhos dentro da mesma casa, debaixo da mesma criação, debaixo das mesmas leis, e um ele consegue atingir a maturidade, um consegue entender os ensinamentos que o pai colocou e praticá-los, enquanto o outro não consegue. Enquanto o outro vive a vida de forma inconsequente, sem ter que prestar conta para o pai, sem ter que prestar conta para ninguém. Tá? Então, quando há esse ganho de maturidade, é muito importante que a gente assuma novas posturas, que haja mudanças significativas na nossa forma de viver. Interessante que nós estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Mateus, ele chega até a coletoria de impostos e fala para Mateus, segue-me. Mateus, a Bíblia vai dizer, né? Ele escrevendo o seu próprio livro, ele falando da própria conversão dele, é um testemunho. Ele fala que ele fechou a coletoria dos impostos, pegou aquele dinheiro e imediatamente passou a seguir a Jesus. Imediatamente houve uma transformação na vida daquele homem. Então nós precisamos deixar ser moldados. Um cristão, ele tem que ter maturidade. Ele não pode viver caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, como o povo de Israel. Na época dos juízes, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Deus vinha, livrava o povo através de um homem de Deus, um juiz. Aquele povo passava a adorar a Deus, morria aquele juiz, aquele povo voltava para o pecado. Nós não podemos fazer assim. Nós não podemos calcar os pés no sangue de Cristo, ou seja, nós não podemos desprezar o sacrifício. Aquele sangue vertido da cruz, ele caiu sobre a terra, sobre o pó da terra, ou seja, ele veio sobre o mundo. E nós não podemos virar as costas para isso. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, então a gente precisa ganhar maturidade. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sequência à nossa aula, nós vamos ver aí no nosso material de apoio que então esse povo precisava valorizar esse conhecimento de Deus e obedecer esses mandamentos que estavam ali na lei, para que eles pudessem alcançar a maturidade. No entanto, esse povo não obteve essa maturidade, não conseguiu atingir esse nível de maturidade, embora aparentemente sim, né? Embora aparentemente sim. Isso os irmãos devem se lembrar muito bem, né? Do povo, um povo muito comum naquela época, de uma classe de judeus daquela época, que eram os fariseus, né? Aparentemente tudo era muito bonito, tudo era muito perfeito, as suas práticas religiosas eram impecáveis, no entanto, o coração deles estava bem distante de Deus. Era mais ou menos essa situação do povo de Israel naquela época do ministério de Jesus, tá bom? Então a gente chega no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um dos 4 evangelhos, é o primeiro de 4 evangelhos, né? Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada evangelho vai ter um objetivo, né? E a gente vai ver que o livro do Evangelho de Mateus, ele tem um objetivo, é o que a gente vai ver aí logo mais à frente. Mas é importante a gente denotar aí que durante todo o estudo os irmãos vão ver aí alguns ícones, né? Alguns
que eu posso dizer, algumas figuras que vão denotar algumas situações. Por exemplo, quando aparecer ali a Biblinha aberta do lado de um texto, significa que aquela passagem diz respeito ao cumprimento, né, de uma profecia acerca de Jesus, acerca da plenitude daquilo que foi dito no Antigo Testamento e estava se cumprindo agora no Novo, tá bom? Quando aparecer o coraçãozinho, os irmãos vão ver aí no material, isso daí diz respeito aquilo que eu acabei de dizer dos fariseus, né? Que a gente não vai, que a ênfase deve ser dada no interior, naquilo que está no coração e não no exterior, né? A infância exige uma referência externa para normatizar a conduta, vai dizer aí o texto. A maturidade exige um posicionamento de coração. Então, considerando a imagem do coração, a expressão será representada por este ícone, tá bom? O próximo ícone que nós vamos ver aí é a mão abençoando um globo terrestre, que diz respeito à graça sendo dispensada, né? Naquele contexto. É a graça de Deus sendo derramada, chegando ao mundo, né? Isso aí a gente vai ver na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, você já observou, né? Construindo a sua casa sobre a rocha, você já observou a transição da lei para a graça no crescimento do seu filho quando chegou da fase infantil para a adolescência? Consegue ver semelhanças? Então, um pai, uma mãe ensina a criança até ela se tornar adolescente, adulta. Então, tem uma pergunta do autor aqui. Você já percebeu esse ganho de maturidade na vida dos seus filhos aí, quando eles saem da idade infantil, né? Da escolinha lá, da classe, do cultinho, né? Das crianças, para a fase de adolescente, de adulto? Consegue ver semelhanças entre essas duas fases, as crianças, a questão da valorização daquilo que é ensinado e daquilo que é ensinado sendo praticado, né? Se tornando uma coisa perene também na adolescência e na vida adulta? Fica essa reflexão aí. Então, aquilo que eu já falei, né, irmãos? Então, qual que é o contexto, né? Voltando na lição, qual que é o contexto? É um período pós-exílio babilônico. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. As portas do templo foram todas derrubadas, os muros foram derrubados, os tesouros do templo foram roubados e levados para a Babilônia, assim como muitos sábios e jovens, né, de uma beleza exterior e de uma sabedoria como nunca houve, foram levados para servir o rei, para serem conselheiros no palácio de Nabucodonosor. Entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, ou Ananias, Misael e Azarias. E aquele povo ficou ali na Babilônia até que vencesse o tempo determinado por Deus, até que desse o tempo estabelecido por Deus para que aquele império permanecesse. E aí veio o Império Medo-Persa, e a Bíblia vai ter uma profecia em Isaías 45 dizendo de Ciro, que ele permite que aquele povo volte, reconstrua a cidade, reconstrua o templo, e isso vai se tornar mais evidente na pessoa de Neemias, que volta com cartas permissionárias do rei do Império Persa para que reconstruísse, para que levasse material, para que ele não fosse perseguido, e isso acontece. Então, período pós-exílio babilônico, aí ele vai dizer, os judeus da Babilônia, foram 70 anos que eles ficaram na Babilônia, exatamente 70 anos, tem até a profecia de Jeremias, capítulo 29, que aquele povo não ficaria mais do que 70 anos lá na Babilônia, e chegado esse tempo, aquele povo voltaria para sua terra, e manteria o seu culto a Deus, né, na sua terra, assim como eles começaram a praticar ali na Babilônia, tá? Ali na Babilônia eles voltaram seu coração a Deus de uma forma que eles não mais se dobraram a outros deuses.
e esse tempo foi muito importante para o estabelecimento de algumas práticas da religião judaica que não foram estabelecidas na lei, mas que por uma série de eventos históricos foi necessário que surgisse, né, que são as sinagogas, tá? Então o povo de Israel começou a se reunir em sinagogas nas cidades, na pátria onde eles haviam se espalhado pelo mundo, e a gente vê sinagoga até hoje aqui no Brasil, e em São Paulo, em São José dos Campos tem um lugar de reunião onde o povo judeu se reúne para comungar da cultura, da religião, dos costumes dele. Então isso começa ali após o período babilônico, tá, irmãos? Muito importante, porque foi na sinagoga que Jesus deu início ao seu ministério, né? Quando ele é chamado para ler o livro da lei, e ele abre Isaías 61, ali em Nazaré, ele abre o livro da lei, ele começa a ler, ele vai ler Isaías 61, onde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho e a proclamar a libertação aos cativos. E aí ele diz que essa profecia se cumprir naquele dia. As pessoas já não aceitaram muito bem isso, e porque ele era daquela região e todos conheciam ele, quiseram apedrejar Jesus, ele teve que sair dali, né, rapidamente. Então, a sinagoga é um elemento muito importante do Novo Testamento. Como eu disse, o Império Romano, né, havia a Pax Romana, também a helenização dos povos, né, que é a questão da cultura grega, até a questão religiosa grega, a língua grega, foi muito influente e favoreceu também a chegada do Evangelho e o crescimento da igreja, né, pós a ascensão de Jesus Cristo. A questão dos fariseus, né? Muito importante, a lição vai tratar dos fariseus, porque muitos dos ensinamentos que Jesus traz para o seu povo vêm exatamente de debates com essa classe especial, né, de religiosos do povo judeu, que são os fariseus, tá? Ele era um povo zeloso pela lei, pela Torá, era um povo nacionalista, eles rejeitavam as influências estrangeiras, eles aceitavam todo o Antigo Testamento. Aí o texto vai dar, eles tinham um ponto negativo, que eles aplicavam apenas a parte da lei que diz respeito às coisas externas, né? Para eles mostrarem que eles obedeciam, mas a gente vê que era somente aparência, e muito daquilo que Jesus ensina para o seu povo, para a igreja, vem exatamente de debates, embates, né, de discussões com esse povo, com essa classe, que eram os fariseus. Então, qual é o contexto do livro de Mateus, então? O autor é Mateus, irmãos. Mateus foi o escritor, ele foi um discípulo de Jesus, cobrador de impostos, ele foi chamado por Jesus lá em Mateus 9, ele vai descrever isso. Alguns estudos hoje questionam essa autoria, mas a tradição aponta que realmente Mateus ele foi o escritor. A data foi entre 60 e 70 depois de Cristo, né? Acredita que ele tenha sido escrito, né, para um determinado grupo de pessoas, para os gentios, tá? Por isso que ele foca muito os seus escritos no cumprimento da lei, mostrando para aquelas pessoas que estão tomando conhecimento de quem é Jesus, de que ele já havia sido prometido, de que ele tem a linhagem judaica, de é, que ele tem uma ascendência real, né, na pessoa de Davi, ele é da linhagem de Judá, de Davi. Então, a pessoa que está tomando conhecimento vê que Jesus ele é uma figura, não apenas um revolucionário, um filósofo, mas ele é
também uma pessoa que tem uma importância real, né? Digo no sentido de rei para aquele povo lá, tá? Isso era muito fácil de entender para aquela pessoa que era gentia, né? Estava mais inteirada, porque em Israel existia o rei Herodes, existia um rei. O Israel, toda a sua história foi monárquica, né? Ela teve a questão política dela, era monárquica. Então, Jesus era o rei. Então, para um gentio aceitar e entender isso, era muito fácil. A importância do livro de Mateus, ele tem a preocupação de mostrar Jesus como filho de Deus e filho de Davi. Olha que interessante. Então ele mostra Jesus filho de Deus e filho de Davi. Como filho de Deus, o cumprimento dele sendo o Messias, tá? Seu nascimento virginal, uma obra miraculosa, né? Sendo concebido no ventre de uma jovem que ainda não havia sido desposada, né? Ou seja, ela não havia casado. E o cumprimento das profecias de Isaías, e também a questão aí do nascimento dele na linhagem real, a linhagem de Davi. Tá? Então é um relato maravilhoso que revela como Jesus, revela Jesus como Deus e Deus como Pai, e demonstra a obra redentora da cruz e uma chamada para virmos fazer parte da grande comissão, né? Ou seja, nós viemos para Jesus e agora somos mandados por Jesus para levar o evangelho para todas as outras pessoas, assim como Jesus levou, ele quer que façamos o mesmo. O esboço, o que é um esboço, irmão? Um esboço é quando a gente vai ler um livro, tem um índice, né? Tal capítulo está dizendo isso, de tal página, determinado assunto, é isso. Então, aqui no esboço vai nos apontar exatamente isso. A narrativa do nascimento, da preparação, os discursos de Jesus, os milagres, a autoridade dele, os debates, a narração da morte e da ressurreição de Jesus. Então é bem prático, né? Você olhar para um esboço e saber que ele está nos dizendo passo a passo como foi compilado o livro. Exato. Mas obviamente que isso não existia na época que ele escreveu o livro, que essa é a intenção. Isso é feito pela teologia, para que facilite os nossos estudos. Tá, irmãos? Então nós vamos começar a partir aí dessa lição, esses estudos, né, acerca do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. O irmão Sérgio deve continuar, o Rafael, o pastor. Mas eu quero que os irmãos entendam, irmãos, que nós estaremos estudando o livro de Mateus, que é um evangelho. E o evangelho é a narração mais poderosa da Escritura Sagrada. Temos narrativas maravilhosas no Antigo Testamento, da criação do mundo, da formação do homem, do livramento do povo do cativeiro do cativeiro do Egito, de Faraó, com mão forte, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o rio, destruíram inimigos. Deus levantou reis, profetas, narrativas maravilhosas. Temos também no Novo Testamento os Atos dos Apóstolos, e como Deus agiu de forma poderosa através do Espírito Santo na vida dos seus discípulos e apóstolos. Mas nos evangelhos nós vamos ter o ápice da história bíblica. Em Romanos 1,16, Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. Irmãos, então é o poder de Deus sendo ensinado para o seu povo, é o poder de Deus para a salvação. Se você quer evangelizar alguém, comece pelos evangelhos. Comece mostrando a pessoa de Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, enviado, o Messias prometido. E é somente através dele que nós vamos chegar a Deus. Lá em João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe os irmãos, que possam meditar ainda mais nesse material de estudo e que o Senhor possa nos orientar cada dia mais a nos tornarmos servos
maduros na sua presença, servos que queiram viver não debaixo da lei do pecado, da lei da vontade do pecado, nem debaixo da lei da religiosidade, que era uma prática do Antigo Testamento, mas que nós possamos viver debaixo da lei do Espírito e da vida, da nova vida que temos em Cristo. Deus abençoe os irmãos.